Vamos seguindo então com a pauta do nosso programa, vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência. A decisão de Jair Bolsonaro de acenar com a redução da idade mínima para as mulheres de 62 para 60 anos, essa informação surgiu num café da manhã com jornalistas em Brasília ontem, né? E foi os jornalistas que compareceram, disseram que o presidente acenou com essa proposta, admitiu essa ideia, além de mexer no tal do BPC. Pegou de surpresa a equipe econômica de Paulo Guedes, informam os jornais de hoje. Aliados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também usaram o episódio para questionar o empenho na aprovação das novas regras da aposentadoria. Disseram a ele que se Bolsonaro, protegido pelo capital eleitoral, não está segurando a pressão para bancar uma proposta tão impopular, os deputados vão hesitar em aderir. Vera Magalhães, começo com você dessa vez, as informações de bastidores nesse day after, né, da reunião de Bolsonaro com jornalistas admitindo rever desde já a proposta, o texto da reforma da Previdência que chegou ao Congresso. O bom é que aqui nesse programa, Silvio, a gente sabe juntar Lé com Cré antes mesmo de ouvir os bastidores, né? Era óbvio, as informações estavam chegando quando a gente estava entrando no estúdio a respeito do que o Bolsonaro havia dito aos jornalistas nesse café. E já abrindo mão, já entregando de graça a idade mínima para as mulheres, sem que nenhum parlamentar tenha ainda sido nomeado para qualquer comissão que vai tratar do assunto. Era óbvio que isso desagradaria a equipe do Paulo Guedes, pelo simples fato de que eles vêm trabalhando nessa proposta há meses. Todos os cálculos mudam a partir disso, está mexendo no core da reforma, na parte central da reforma, naquilo que vai garantir que num período de 10 anos se tenha uma economia ou deixe de gastar R$1 trilhão. Isso muda todo o desenho da reforma, muda todo o cálculo que se tem de fazer com o que é possível arrecadar, muda inclusive o conceito que se queria, porque a equipe econômica tem estudos que mostram que mulheres e homens hoje em dia têm uma expectativa de vida semelhante, que nada justifica esse gap enorme de aposentadoria, muda o conceito que se quer de uma aposentadoria equânime, igual para todos, etc. Então o Bolsonaro jogou a idade mínima das mulheres praticamente na bacia das almas e agora tem gente tentando sair para correr atrás. O Major Vitor Hugo, aquele líder que não lidera ninguém, no qual ninguém confia e acredita, está dizendo, olha, não é bem assim, não foi isso que o presidente quis dizer, sendo que depois do café, entre vários jornalistas de veículos diferentes publicaram a notícia, a própria Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou que Bolsonaro de fato disse isso, de fato falou que aceita rever a idade mínima e também o benefício da prestação continuada, já saiu rifando vários trechos da reforma. Isso não é nada bom para o Paulo Guedes. A reforma da Previdência é a pedra de toque do ministério dele. É aquilo que ele foi lá para fazer. É o que vai justificar todo o trabalho, né, e a agenda liberal que ele quer implementar num segundo momento. Mas antes disso, ele tem de tirar essa bigorna do fiscal totalmente desarrumado que existe para que o país possa voltar a investir minimamente. O presidente devia saber disso e devia abraçar a reforma com convicção e não só até a página 2, porque é isso que ele está fazendo. Com as várias restrições que ele mesmo faz, quando ele diz que tem gordura para se queimar numa reforma que não tem, ele está, na verdade, mostrando que ele não acredita de coração e de alma nessa reforma da Previdência, como nunca acreditou. Andreasa, vamos lá, sigo com você. E ao que parece não é só a equipe econômica que ficou melindrada, né? O Rodrigo Maia também teria ficado, segundo informações dos jornais, especialmente o jornal Folha de São Paulo, que tem uma reportagem sobre isso. É ruim ter o Rodrigo Maia nesse momento melindrado. Minha gente, o Bolsonaro foi eleito presidente sem jamais falar em reforma da Previdência. Nunca falou. E é consistente com seu histórico. O Bolsonaro é, antes de tudo, um histórico líder corporativo, defensor de corporação, historicamente sempre avesso a qualquer reforma liberal. Não é novidade, não é possível que alguém se surpreenda com isto.
Bolsonaro é isso, ele não acredita em reforma da Previdência. Foi convencido circunstancialmente de que precisa fazê-la para que o seu governo possa funcionar, ter dinheiro para operar. Mas ele não acredita nisso e o sonho dele é a menor reforma possível. Aquela que ele apresentou na primeira entrevista, 62 anos para homens e 57 para mulheres. Se ele mesmo agora baixou o sarrafo das mulheres para 60, o que o ouvinte acha que o Congresso quererá? Tudo bem, vamos partir de 60, mas vamos afrouxar essa corda. Se o presidente da República, que deveria encampar o projeto, líder do executivo, num presidencialismo como nós temos aqui, não compra, não mata no peito a reforma que levou debaixo do peito para o Congresso, serei eu, deputado, senador, a fazê-lo? Esse troço é impopular. Se ele tem o capital político que tem, eu que sou miúdo vou fazê-lo? É ruim, hein? É claro que o Paulo Guedes deve estar louco da vida. É óbvio que o Rogério Marinho quase caiu da cadeira ao ouvir essa facada nas costas dada pelo presidente ao projeto que é dele, Bolsonaro. Interesse do país apresentado pelo presidente da República. Então hoje, ao longo do dia, eu conversei com muita gente, inclusive deputados, agentes do mercado financeiro, e a pergunta era sempre a mesma: é possível voltar atrás? É possível reverter as consequências dessa declaração desastrosa do presidente? Voltar atrás não é possível. Desdizer o que disse não é possível. Se desculpar é possível, dizer que errou. Ele disse que errou no passado, sendo contrário à reforma da Previdência. Poderia dizer agora: errei, não queria falar isso, 62 anos, estamos juntos, mas o impacto já acontece e o recado foi dado. Como seria possível, portanto, minimizar isso, minimizar esta lambança? Por exemplo, apresentando logo a porção relativa aos militares da reforma da Previdência, antecipando o prazo dos 30 dias, criando um fato novo que mexe com o interesse da corporação que ele representa, incomodando a estrutura militar. Esta seria uma possibilidade para minimizar o problema que ele causou. Eu dou um conselho para o presidente. Todo respeito, senhor presidente. Diga lá, Joel, então, pra gente fechar esse assunto. Pois é. Lembram-se que algumas semanas atrás, lembrem-se que vazou uma minuta, antes do projeto ser apresentado oficialmente pelo Ministério da Economia, pelo governo, tinha vazado uma minuta do que estava se pensando, o que o Ministério da Economia propunha para ser a reforma da Previdência, que incluía idades iguais de 65 anos para homens e para mulheres. Era a proposta, digamos, mais ambiciosa, a proposta que teria uma economia maior e que exigiria uma defesa mais aguerrida. Depois, esta proposta passou por uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, vendo aquilo, modulou um pouco os números e os fatores ali da proposta que estava sendo construída. Então, na idade mínima, por exemplo, ele mudou. Ele deixou 65 anos para os homens, mas baixou, por influência dele, para 62 para as mulheres, acreditando que isso é politicamente mais fácil e socialmente mais atencioso aí com a população que realmente não está animada para uma reforma da Previdência que vai sim envolver custos nas costas aí de toda a população. Agora, aquele foi o momento. Aquele era o momento de modular a proposta. Dela foi trazida e apresentada oficialmente. Daquele momento em diante, a estratégia era ser inflexível. É óbvio que a proposta vai passar por alterações, óbvio que ela será amenizada em diversos pontos. Mas essa amenização é decorrente de uma dura negociação. Ela não é proposta na largada pelo próprio governo que está propondo a reforma. A linha a ser adotada é um pouco a linha que a Joyce Hasselman adotou aí quando escalada aí para defender a reforma, que era o seguinte: olha, o resultado dessa reforma é R$1 trilhão. Podemos negociar? Podemos. Mas se você quiser mudar alguma coisa de um lado, você vai ter que entregar do outro, deputado. Se você quiser que um grupo aqui tenha alguma proteção, fazendo com que a meta de economia fique menor que R$1 trilhão, você vai ter que apresentar uma contrapartida para manter o resultado final igual. Essa era a linha. É óbvio que isso, no final das contas, não iria ser assim. É óbvio que o resultado final não seria R$1 trilhão. Mas essa é a linha adotada no início das negociações pelo governo. O Bolsonaro quebrou isso de forma total, ao oferecer de largada algumas mudanças. Uma delas, a meu ver, era inevitável e nem causa tanto mal assim, que é a questão do benefício da prestação continuada, que caiu como sendo muito cruel realmente a mudança da reforma. O governo ia ter que mudar aquilo, porque vai ter um custo político de não mudar aquilo. Essa, para mim, já era previsível que iria ser mudada de qualquer jeito. Já a idade mínima, não.
Porque a reforma que está aí sendo proposta, com 65 para os homens e 62 para as mulheres, já é uma reforma que maneirou a idade mínima, que reduziu a idade mínima das mulheres. Ou seja, isso já tinha passado. 62 era a idade das mulheres. Agora, o próprio Bolsonaro se prontificou a oferecer 60 anos. E me parece muito difícil retroceder agora. Uma saída, primeira, a que o Andreasa bem lembrou, fato novo, vamos uma coisa positiva, reforma dos militares, cadê? Outro, dá uma recuada, Bolsonaro disse que não, eu conversei lá com o Guedes, com o Ministério da Economia, eles mostraram as contas, não tem jeito, a idade das mulheres tem que ser 62 mesmo, senão nossa meta de 1 trilhão vai para o espaço, e é isso que a gente vai levar adiante. Eu espero que o governo consiga adotar uma postura mais dura agora, sabendo que na interação com o Congresso a gente vai ter uma reforma diferente da que foi proposta originalmente.